Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fábio novamente, professor Fábio. Galera, é o seguinte, acho que alguns de vocês já sabem, o pessoal que me conhece pessoalmente sabe meu posicionamento religioso, né? Eu sou agnóstico, né? Não sou ateu, sou agnóstico teísta. Então, hoje eu decidi fazer uma leitura breve. Eu tava na casa da minha mãe e fiz uma leitura breve. Falei, não, vou começar a ler devagarzinho a Bíblia. Eu vou pegar as férias para ler mais profundamente, porque a gente só conhece passagem. Quando eu era da igreja, a gente faz estudo bíblico, mas a gente faz estudo bíblico bem simplório mesmo, da palavra, mas ali por passagem, só para entender o conceito, entender a doutrina da igreja e se formar. Eu estava lendo desde o comecinho, li Gênesis, a primeira parte de Gênesis, o capítulo 1, até eu encontrar a primeira contradição. E esse vídeo aí, quem estiver assistindo, se puder responder nos comentários abaixo aí, eu vou ficar muito grato, né? Qual que é a contradição que eu encontrei logo de cara, que já fez eu parar de ler e dar uma refletida sobre? Deus criou a terra, né? Ele era um lugar vazio, tudo mais, lá, tá explicando na Bíblia. Fez a luz, fez a noite, já tinha, né? Fez os mares, as águas, os peixes, as aves e tudo mais. Até aí tudo bem, tranquilo. Descansou no sétimo dia, tranquilo, aí de boa. O problema é da contradição que eu vejo, pelo menos na Bíblia, é quando Deus começou a criar o ser humano. Ele fez a imagem e semelhança. Ele deu um sopro na narina, sopro, não soco, tá? Sopro nas narinas, porque o ser humano era composto por material orgânico da terra, né? Era a terra. E ele criou o homem através disso e concebeu a vida a ele. Aí que entra a primeira contradição, né? Ele criou o local chamado Éden, né? Para que esse ser humano pudesse procriar, ter várias gerações, tudo mais, e enfim, povoar a terra, né? Aí que entra a primeira contradição, que se o pessoal puder comentar aqui, eu vou ficar muito feliz. Qual que é essa contradição que eu encontrei? Ele criou as árvores onde esse ser humano criado aí deveria consumir seus alimentos, né? Também dominar os mares, tudo mais. E o que acontece? Ele criou uma árvore chamada árvore da sabedoria, do bem e do mal, que dessa árvore ele não poderia consumir nada. Aí eu te digo, é a primeira pergunta, e se eu tiver uma resposta legal, eu continuo lendo, senão eu vou continuar lendo mesmo assim. Digamos, se ele é onisciente, que nem acho que a passagem da Bíblia diz mais na frente que ele é, por que ele criaria uma árvore sabendo que o ser humano iria cometer o pecado? Eu consultei algumas fontes antes, mas é fonte de internet, dizendo que é para deixar um simbolismo de livre-arbítrio, né? Que simbolizaria o livre-arbítrio, que o ser humano criado por ele poderia escolher entre o bem e o mal, né? E ele poderia sim comer lá daquele fruto que Deus não permitiu. E ele poderia pelo livre-arbítrio, na verdade, né? Então, quer dizer, não faz muito sentido se falar que ele é onisciente, porque Deus saberia que o ser humano iria consumir o fruto daquela árvore. Aí tem umas outras abordagens um pouquinho mais suave, que não fala sobre livre-arbítrio, fala apenas sobre lealdade, né? Que o ser humano criado por ele teria lealdade e faria aquilo que Deus impôs, que era não consumir o fruto proibido. Cara, ficou muito vago isso, na verdade. Eu queria ouvir outro tipo de opinião, porque acaba sendo uma opinião, na verdade, né? Você falar, mas é livre-arbítrio. Pô, então ele não é onisciente. Se ele criou uma árvore do bem e do mal e deixou lá,
ele saberia que o ser humano que ele criou poderia não, que ele consumiria aquele fruto proibido. Então essa é a minha dúvida, cara, sobre a Bíblia, logo no começo, né? É uma contradição que nós seres humanos, a gente tenta se afagar e dar uma opinião que a gente quer acreditar, mas na verdade não é uma opinião que eu acho que seja a mais correta, pelo menos assim, na minha leitura de ignorante, que eu posso falar, da minha leitura que eu tô começando do zero, ler uma Bíblia, né? Que eu tô me considerando do zero, para tentar entender. Então, pessoal, se vocês souberem dar uma resposta sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, beleza? Valeu!